Éder, o problema não é que o bezerro tá caro, é você não saber o quanto caro isso está aí para você diluir na sua fazenda. Então hoje vamos falar sobre ágio. E para falar sobre ágio, a gente tem que ir para o quadro que eu vou te mostrar na prática como é que você faz para calcular o preço do ágio, o que que é ágio, o que é deságio. Então vamos comigo para o quadro. Então vamos lá, boiadeiro. Primeiro vamos falar sobre o que é o ágio. O que que é esse ágio? Qual que é a dificuldade que o pessoal tem de calcular o preço do ágio? Por que que ninguém explica certo? Vamos lá. O que que é a primeira coisa o ágio? O ágio, boiadeiro, nada mais é a diferença que você paga a mais na arroba do seu bezerro quando comparado ao seu referencial. Qual que é o referencial de arroba? Do boi gordo. O que que você vende, boiadeiro? Você não vende boi gordo? Você não vende arroba de boi gordo? Então, o ágio é a diferença que você paga a mais no valor da arroba do bezerro quando comparado à arroba do boi gordo. Então, ágio é a diferença paga a mais no valor da arroba do bezerro. Comparado com quem, Douglas? Comparado com quem? Com a arroba do boi gordo. Sempre você vai comparar a arroba do bezerro com a arroba do boi gordo. Se a arroba do bezerro tiver mais cara que a arroba do boi gordo, isso é o ágio. Se tiver mais barata, isso aí vai ser o deságio. Então, o que que é o deságio? É a diferença que você paga a menos no valor da arroba do bezerro ou da bezerra, tá? Quando comparado à arroba do boi gordo ou da novilha gorda. Vamos supor, a arroba do boi gordo tá R$ 300, certo? A arroba do bezerro tá R$ 390. Opa, a arroba do bezerro tá mais caro, eu tô pagando o quê? Um ágio. Vamos para outro exemplo. Digamos que a arroba do boi gordo tá R$ 300 e a arroba do bezerro tá 270. Opa, a arroba do bezerro tá mais barata, ou seja, tá com deságio. Então o ágio é isso e o deságio é quando você paga menos. O ágio é quando você paga mais na arroba do boi, do bezerro, quando comparado ao boi gordo, e o deságio é quando você paga mais barato na arroba desse bezerro. Quando comparado a quem? Ao boi gordo. Sempre usar esse referencial, bezerro para boi gordo, bezerra para novilha gorda. Fechou? E quando que ocorre um ágio? Vamos lá, que é importante. O que que é o ágio? Quando você paga mais, está muito mais caro, né? Beleza. Quando ocorre o ágio? É quando tem pouca oferta de bezerro no mercado e muita procura. Por exemplo, agora em 2026, estamos com ágio forte. Por quê? 2023, 2024, 2025, um grande volume de abate de fêmea, correto? Ou seja, as matrizes diminuíram, porque estão abatendo muito fêmea, porque não estava compensando, estava muito barato a roupa do boi gordo. O que acontece agora? Qual é a consequência quando você abate a fêmea matriz? Diminui a produção de bezerro. O bezerro tem que vir da fêmea, só que abateu muito fêmea, ou seja, vai diminuir a produção de bezerro. Quando diminui a produção de bezerro, o que acontece? A oferta diminui, certo? Quando diminui a oferta, ocorre o aumento no preço da arroba do bezerro, ou seja, ocorre um ágio, boiadeiro. Então, quando ocorre o ágio? Quando a oferta é menor do que a demanda. Ou seja, tem muita gente que não compra bezerro, porque a arroba do boi gordo tende a melhorar, porém a oferta está baixa. Com isso, o preço da arroba do bezerro sobe, o ágio sobe, certo? Quando ocorre o deságio, qual que é o deságio? É quando o valor da arroba do bezerro ou da bezerra está mais barato que a arroba do boi gordo. Quando ocorre isso? Quando o mercado está fraco, ciclo pecuário em baixa. A arroba do boi gordo tá tão barata, tá tão mais cara a produzir do que vender, que o cara fala, cara, não tá compensando produzir bezerro, porque vaca custa muito dinheiro. Vou começar a bater minhas matrizes, porque não tá compensando ficar segurando vaca aí por um ano para dar um bezerro. Então a oferta de animais prontos para o abate, seja de macho ou de fêmea, aumenta, correto? Quando aumenta muita oferta de animais, tá? As matrizes, que era para estar produzindo bezerro, começa a ir por
frigorífico, porque a arroba do bezerro tá barata. O que acontece? Tem muita oferta de bezerro, muita oferta de carne pronta. Diminui o preço desse bezerro. Por quê? O mercado, a oferta, tá, de bezerro e o mercado tá maior, tá mais do que a demanda. Beleza? Ou seja, o ágio aqui tende a cair, tá? Por que que tende a cair? Porque tem muita oferta e pouca demanda. O mercado não está querendo comprar bezerro. Então, o pessoal está segurando o pé, com medo de crise. Então, opa, tem 4, 5 ligador, corretor ligando para você, ó, tô com um bezerro aqui assim assado, você já começa a abrir o olho, ó, muita oferta. O bezerro vai cair. Então, esse é o ágio e o deságio, beleza? Agora, vamos aqui falar de uma coisa que acontece mais para a fêmea do que para o macho, tá? Vamos lá. O ágio e o deságio. Existe deságio para macho, para bezerro? Olha, tem uns 7 anos que eu estou no mercado, nunca vi, tá? Sempre o bezerro, a arroba do bezerro vai ter um ágiozinho, tá? Já para a fêmea, não. A fêmea, quando estamos em momentos de ciclo de pecuária de baixa, 2023, 2024, a arroba da bezerra estava mais barato que a arroba da vaca gorda, da novilha gorda. Por quê? Porque ninguém estava tendo interesse em comprar bezerra para fazer matriz. Então, tinha que vender mais barato que a arroba da novilha gorda para sair daqueles animais. Ou seja, para a bezerra, acontece de ter deságio. Para o bezerro, tá? Comercial padrão, é muito difícil acontecer. Só se tiver uma crise muito grande. Ou, mas Douglas, os bezerros gabiru tem ágio, tem deságio. Bezerro gabiru tudo bem. Agora, bezerro Nelore comum, comercial, eu nunca vi deságio. Só se o cara tá apertado para pagar uma conta, financiamento que venceu, mas normalmente você não vê deságio na arroba do bezerro. Já na arroba da bezerra você consegue ver um deságio quando o ciclo pecuário está em baixa, tá? Muita oferta de animais para o frigorífico, quando a arroba está em baixa, acontece de ter um deságio na arroba da bezerra. Do bezerro eu nunca vi, fechou? Agora vamos fazer algumas contas aqui. Como é que eu sei então o que é o ágio? Como é que eu calculo? Vamos calcular o ágio? Então vamos lá, boiadeiro, para exemplificar aqui como é que você faz o cálculo do ágio, para você descobrir quanto de ágio está na arroba desse bezerro aí ou da bezerra, beleza? Vou começar aqui com o exemplo do bezerro, tá? Digamos que o preço do bezerro, da arroba do bezerro, está R$ 390. E o preço da arroba do boi gordo do dia está R$ 300. Ou seja, qual que é a diferença aqui, ó? Qual que é a diferença? O bezerro está R$ 90 mais caro, a arroba do bezerro, do que a arroba do boi gordo. R$ 90 de ágio na arroba do bezerro. Então, isso aqui é o ágio, certo? É o ágio do animal? Não, é o ágio da arroba, tá? A arroba desse bezerro está R$ 90 mais cara que a arroba do boi gordo. Então, vamos fazer da bezerra aqui, ó. O valor da arroba da bezerra, nesse exemplo, tá de quantos? R$ 330 o valor da arroba da bezerra, não é do animal. Porém, o valor da arroba da novilha gorda tá 290. Opa, então como é que eu faço para calcular o ágio? 330 menos 290. Ou seja, qual que é o valor do ágio aqui da arroba dessa bezerra? R$ 40 de ágio por arroba, tá? Dessa bezerra. Então, ela tem um ágio de R$ 40 na arroba dessa bezerra. Então é assim que você calcula o ágio, certo? E também o deságio você calcula assim, se a bezerra tiver com o valor da arroba mais barato aqui, ó, que a arroba da novilha gorda, ela vai estar com deságio, aqui ela está mais cara, R$ 40 mais cara, o valor da arroba, tá? Agora a gente tem que descobrir o seguinte, quanto isso aqui representa em porcentagem? Quantos por cento é R$ 90 mais caro nesse ágio aí? Por quê? Porque depois a gente vai calcular para ver se está no limite aceitável, tá? Porque você não pode ir pagando o ágio de qualquer jeito, você tem um limite, porque depois você não consegue diluir. Vou fazer a conta para vocês depois, tá? Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas vai ficar interessante para você entender tudo que é jeito o ágio. Você nunca mais precisa ver vídeo nenhum na internet sobre ágio, beleza? Então aqui, ó, o ágio dessa bezerra nesse exemplo está de R$ 40 por arroba. E o ágio do bezerro está de R$ 90 por arroba, certo? Vamos transformar isso em porcentagem para descobrir? Então vamos lá. O boi gordo,
Aqui não é R$ 300 o valor da arroba do boi gordo? Isso representa quanto? 100%, correto? Eu quero descobrir quanto que esses R$ 90 a mais que eu estou pagando no valor da arroba do bezerro representa em porcentagem. Ou seja, o ágio aqui, ó, tá? Desse bezerro, que é de quanto? R$ 90, né? A mais caro. Representa quantos por cento? É só você fazer agora a regra de 3. 90 vezes 100 tá igual a 9.000, dividido por 300, ou seja, esses R$ 90 representam o quê? 30% de ágio na arroba, tá? Desse bezerro. Ou seja, tem um ágio aqui de 30% de ágio na arroba desse bezerro quando comparado ao quê? A arroba do boi gordo. E para a fêmea, a mesma coisa, vamos lá. A novilha gorda, não é R$ 290? O preço da arroba dela? Isso não é igual a 100%? Opa, o ágio da bezerra, eu tô pagando a mais aqui, certo? Não é quanto? Não é R$ 40? De ágio, tô pagando no valor a mais, é igual a X, ó. A bezerra tá 330, o valor da arroba da novilha gorda tá 290. Qual que é a diferença? R$ 40. Então eu quero descobrir quanto que esses R$ 40 representa em porcentagem. Regra de 3 de novo, 40 vezes 100 dá 4.000 dividido por R$ 290, ou seja, 13,79% de ágio na arroba dessa bezerra. Bora colocar aqui, ó. Faz o cruzado, né? 13,79% de ágio, tá? Na arroba dessa bezerra. Então aqui eu já sei quanto que representa esses valores. Poxa, o valor da arroba do bezerro está 30% de ágio mais caro do que a arroba do boi gordo. O valor da arroba da bezerra está com 13,79% mais caro de ágio do que da novilha gorda. Por que é importante saber isso? Porque agora, boiadeiro, a gente vai vamos falar sobre o que é saudável, o que o mercado trabalha, até quantos por cento eu posso pagar de ágio no bezerro para me conseguir ainda ter lucro lá no final, da minha recria engorda. Porque não é só ir pagando ágio, tem um teto. Você tem que pegar e diluir esse ágio depois. Beleza, Douglas, já calculei, já vi que deu 30% de ágio. Mas como é que eu sei se está bom, se está ruim, se está muito caro? Vamos lá. O mercado, eu estou falando o mercado, não é eu, tá? O mercado, os especialistas dizem que a margem de ágio para trabalhar do bezerro está em torno de 25 a 30. Acima de 30% de ágio já começa a ficar preocupante, liga o sinal de alerta, porque está muito caro, você não vai conseguir diluir esse ágio, tá? Isso para bezerro. Para bezerra não tem muito estudos falando sobre o ágio da bezerra, mas geralmente quando você encontra, tá? A média de 15 a 20% de ágio na bezerra, você pode conseguir trabalhar com ela. Acima de 20% de ágio, tá? Já começa a ficar complicado você conseguir ter lucro nessa recria engorda. Agora, para mim, na minha opinião, essa é minha opinião, tá? Eu não posso pagar 20% de ágio na bezerra jamais. Porque para mim, que a renda passa, fica difícil trabalhar. Então, paga ali no máximo 15% de ágio. E para o bezerro, no máximo 25%. Acima de 25% de ágio, para mim já não fica inviável trabalhar. Então, eu prefiro nem comprar. Porque se eu comprar acima de 25%, eu vou empatar ou perder o dinheiro, tá? Então, essa aqui é a base do mercado, tá? Como eu disse, para mim, a bezerra eu posso pagar até 15% e eu consigo diluir esse ágio. Sabe por quê? Nós estamos falando aqui, ó, da diferença de quantos? R$ 90 por arroba, certo? A mais no valor do bezerro aqui comprado ao boi gordo. Vamos supor que você comprou um bezerro de 7 arroba, tá? Esse aqui só é a mais, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui, ó. Valor, ó, 7 arroba vezes, qual que é o valor do bezerro aqui? R$ 390, certo? O valor da arroba dele, vezes R$ 390. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. 7, um bezerro de 7 arroba vezes R$ 390 arroba, tá? O valor desse bezerro tá me saindo a quantos? A R$ 2.730, tá? O bezerro tá mais caro hoje, tá? Mas isso aqui é só para você comprar, só para você entender a dinâmica aqui. Pera aí, se eu comprar um bezerro de 7 arroba por R$ 390 arroba, eu vou pagar nesse bezerro R$ 2.730, correto?
Beleza. Vamos supor que você pudesse pegar esse bezerro e já levar direto pro frigorífico. Que pudesse abater ele pelo preço da arroba de boi gordo. Olha só como é que o ágio aqui vai agir, ó. Só que você não vai vender a R$ 390. Você vai vender a 300, porque o preço da arroba do boi gordo é 300. Por quê? Esse bezerro já vai chegar te devendo. Olha só. Vamos pegar agora 7 arroba vezes quanto? Isso aqui é compra. Aqui é venda, tá? A gente pudesse vender. 7 vezes quantos? R$ 300. Ou seja, qual que é o valor que eu vou vender essas mesmas 7 arroba que eu comprei? R$ 2.100. Tá? Nessa mesma 7 arrobas. Você entendeu o que eu quis explicar para você aqui agora? Porque é o seguinte, você está comprando 7 arrobas, você não está comprando animal, você está comprando 7 arrobas de carne, correto? Você não vai vender depois esse animal? Pois é, você vai ter que vender essas mesmas 7 arrobas que você comprou. Só que você vai vender com boi gordo, ou vai vender com boi magro, tá? E aí, você vai vender por quanto? Por R$ 300, que é o preço da cotação. Ou seja, o animal te custou as 7 arrobas 2.730, porém você vai vender ela por R$ 2.100, se os preços se manter a R$ 300. Então você entende que aqui, ó, a diferença aqui, ó, tá 2.100 menos 2.730. 2.730 menos 2.100. Ou seja, esse animal já chega te devendo aí, ó, com prejuízo de R$ 630 por animal de 7 arroba. Ou seja, você vai ter que correr atrás de recuperar esse dinheiro aí que esse animal chegou te devendo. Porque já chegou te devendo R$ 630. Você entendeu? Então, por isso, boiadeiro, que você tem que ficar preocupado, você tem que ficar ligado no valor desse ágio aí, até quantos por cento de ágio você vai pagar. Porque quanto maior o ágio, maior chega esse bezerro te devendo. A mesma coisa é para bezerra, tá? Mesma coisa é para bezerra. Não vou fazer a conta aqui, vai ficar muito grande esse vídeo. Mas então, o que você tem que entender? Você vai conforme o mercado ou conforme o seu bolso? Você tem que trabalhar conforme o seu bolso. Será que você aguenta pagar 30% de ágio? Será que você consegue diluir isso aqui na Recria Engorda? Eu não consigo. Por isso que eu falo que eu não posso pagar 30% de ágio no bezerro, no máximo 25%. Por isso que eu falo que para bezerro eu não posso pagar 20% de ágio. Posso pagar no máximo 15%, porque eu tenho arrendamento, tenho mão de obra. Entendeu? Então você tem que ver isso aqui conforme a sua realidade. Não é porque o mercado diz que é uma verdade suprema, não. Coloca os números da sua fazenda, boiadeiro. E cuidado para você não pagar muito caro nesse bezerro, para depois você não conseguir diluir ele. Isso aqui nós estamos falando se o boi manter a R$ 300 a arroba. E se cair? Então, primeiro segredo de lucro, tá, é a compra. Tem que comprar bem comprado. Não estou falando para você comprar barato. Mas tem que saber comprar. Tem que saber o quanto mais caro isso te representa. Você consegue diluir esse tanto mais caro? Essa é a primeira coisa, tá, que você tem que entender. Se você já começou comprando errado, comprando muito caro, já está afadado ao fracasso o seu negócio. Então isso aqui, boiadeiro, é nada mais, nada menos o ágio e a consequência do ágio muito alto na sua recria e engorda. Quanto mais alto o ágio, maior vai chegar esse animal te devendo, mais você vai ter que diluir. Então cuidado para não pagar caro no ágio. Agora, se você quer aprender não só a calcular ágio, fazer uma boa compra, fazer uma boa recria, uma boa engorda, entra para a nossa comunidade, nossa comitiva Berro do Boi, onde lá temos aulas completas, mais aprofundadas, mostrando os dados, mostrando os números, te ensinando, tá, como você pode fazer uma pecuária lucrativa. Além das nossas aulas, lá na comunidade, na comitiva, temos também nosso grupo do WhatsApp, tem ferramentas, planilha para você poder trabalhar lá, aí conseguir desenvolver bem a sua pecuária aí, tá? O link para entrar na comunidade tá aqui abaixo e no primeiro comentário fixado. Entra lá na comunidade, foi participar do grupo do WhatsApp, lá no grupo do WhatsApp tem negociações, tem dica, tem preços, tudo lá no grupo do WhatsApp. Além das aulas que a gente tem lá, né? Sobre recria e engorda de gado de corte. Então, te faço o convite. Se você quer aprender a trabalhar e ter lucro, entra para a comunidade, a comitiva Berro do Boi, onde lá você vai ter acesso às aulas e um grupo seleto de pecuaristas que está buscando cada dia mais se aprimorar para aumentar a sua margem de lucro na sua fazenda. Fechado? E aí, vocês acharam da aula? Gostou desse tipo de aula? Deixe seus comentários aí para mim como é que está o ágio aí da sua fazenda, da sua cidade. Fala para mim como é que está o valor da arroba do bezerro. E não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreve no canal aqui para não perder conteúdos como esse. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, um forte abraço, até mais e valeu, boiadeiro!